Wilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dilson, Renata. Boa noite. Célio, Renata, Dilson. Boa noite, Dilson. Oi, tudo bom? Bom, nós vamos continuar hoje, né? Aparições, né? E vamos fazer a prece primeiro, né? A gente parou, só vamos falar aqui. Ah, já deu. Então tá bom. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, esse nosso estudo dessa quinta-feira, da Revista Espírita, do ano 1858, que estamos para finalizar. Pedimos as bênçãos de Jesus, da espiritualidade em geral, para todos aqueles que participam desse estudo, inclusive aqueles que não puderam participar hoje. Voltamos a pedir as bênçãos do Senhor Jesus a todos aqueles que estão doentes, da alma e do corpo. Pedimos também que sejam abençoados todos aqueles que necessitam de uma forma ou de outra. Em nome de Jesus, declaramos aberto esse nosso trabalho com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos ser perdoados os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal, hoje e agora e sempre, que assim seja. Bom, boa noite, então. E já estamos aqui com o nosso estudo. Para o livro da Edicei, nós paramos na Edicel, a página 376, do livro Edicel Novo. E da FEB, a página 485. O livro antigo, infelizmente, eu não tenho, né? Então, tá. Então, começa assim. Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob uma forma humana. Vamos pedir, então, para Regina Lúcia abrir hoje o nosso estudo. A Liliane já estava preocupada, né? Mas hoje vamos pedir para a Regina Lúcia. Pois é. Então, vamos lá, né? Os espíritos, pois, geralmente nos aparecem sob uma forma humana. Em seu estado normal, esta forma nada tem de muito característico, nada que os distinga uns dos outros de maneira muito marcada. Nos bons espíritos, esta forma ordinariamente é bela e regular. Longos cabelos flutuantes sobre as espáduas e amplas túnicas envolvendo-lhes o corpo. Mas, se desejam tornar-se conhecidos, tomam exatamente todos os traços sobre os quais foram conhecidos, e até quando é necessário, a aparência da vestimenta. Assim, por exemplo, como espírito, Esopo não é disforme, mas se for evocado como Esopo, posto tivesse tido posteriormente várias existências, aparecerá feio e corcunda, vestindo a maneira tradicional. É talvez a roupagem o que mais admira. Se, entretanto, considerarmos que ela faz parte do envoltório semimaterial, compreende-se que a esse envoltório possa o espírito dar a aparência de tal ou qual vestimenta, como a de tal ou qual fisionomia. Os espíritos tanto podem aparecer em sonho quanto em vigília. As aparições em estado de vigília nem são raras nem novas. Houve-as em todos os tempos e a história as registra em grande número. Sem remontar ao passado, entretanto, elas hoje são muito frequentes
e muitas pessoas, no primeiro instante, tomaram tais visões por alucinações. São frequentes, principalmente nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar parentes e amigos. Muitas vezes, não tem um objetivo determinado, mas, em geral, pode-se dizer que os espíritos que assim nos aparecem são seres para nós atraídos pela simpatia. Conhecemos uma jovem senhora que muitas vezes via em sua casa e no seu quarto, como com os filhos, homens que aí entravam e saíam, embora estivessem fechadas as portas. Ficava muito espantada e isso a tinha tornado de uma pusilanimidade que tocava as raias do ridículo. Um dia, ela viu distintamente o seu irmão, que se achava vivo na Califórnia, prova de que o espírito dos vivos pode vencer as distâncias e aparecer num lugar, enquanto o corpo se acha em outro. Depois que esta senhora foi iniciada no espiritismo, já não tem medo, porque se dá conta das visões e sabe que os espíritos que vêm visitá-la nenhum mal lhe podem fazer. É provável que, ao lhe aparecer, o seu irmão estivesse adormecido. Se ela pudesse ter explicado a sua presença, poderia ter estabelecido uma conversação com ele, da qual este tivesse conservado uma vaga lembrança ao despertar. É provável ainda que, nesse momento, ele tivesse sonhado que se achava ao pé da irmã. Dissemos que o perispírito pode adquirir tangibilidade. Falamos sobre isso a propósito das comunicações produzidas pelo Sr. Homer. Sabe-se que por diversas vezes ele fez aparecerem mãos que podiam ser apalpadas como se fossem vivas, mas que de repente se extinguiram como uma sombra, mas não se tinham visto ainda corpos inteiros sob essa forma tangível. Contudo, não é coisa impossível. Numa família do desconhecimento íntimo, um dos nossos assinantes, um espírito, ligou-se à filha daquela família, criança de 10 a 11 anos, sob a forma de um belo rapaz da mesma idade. É-lhe visível como uma pessoa comum, e a vontade torna-se visível ou invisível às outras pessoas. Presta-lhe toda sorte de bons serviços. Traz-lhe brinquedos, bombons, faz o trabalho doméstico, vai comprar aquilo de que necessitam e que é mais dispendioso. Isso não é uma lenda da mística alemã, nem uma história medieval. É um fato atual que se passa nesse momento em que escrevemos, numa cidade da França e numa família respeitável. Vamos a fazer sobre este caso estudos especiais, cheios de interesse e que nos favorecem revelações muito originais e as mais imprevistas. Brevemente, entreteremos os nossos leitores de modo mais completo em artigo especial. Interessante, né? Porque aqui está falando que os espíritos, quando aparecem, eles aparecem com a sua forma, né, humana. Principalmente se eles querem se fazer conhecidos, eles aparecem da forma como que eles estavam nessa última reencarnação. E para as pessoas próximas, né, para as pessoas familiares também, da maneira, da vestimenta, né, geralmente da mesma aparência da Terra. E os espíritos, os bons espíritos, geralmente eles aparecem, eles são belos e a aparência é regular. Tem os cabelos longos e flutuantes sobre os ombros e amplas túnicas envolvendo-lhes o corpo.
geralmente a gente vê, né, os espíritos com essas túnicas brancas, esvoaçantes, né, o cabelo esvoaçante, e muito bonitos, né, são belos. O espírito, por exemplo, fala aqui que, mas se desejam tornar-se conhecidos, eles tomam exatamente todos os traços sobre os quais são conhecidos. E ele dá o exemplo aqui do espírito de Esopo, né? Ele é disforme e feio, mas se for evocado como Esopo, posto que tivesse posteriormente várias existências, ele aparecerá feio e corcunda. Quer dizer, não vai, como da aparência da última encarnação, e não de outras reencarnações que possivelmente ele não foi tão feio nem corcunda. O que mais admira para nós é a roupagem, né? E ela faz parte desse envoltório semimaterial. É um envoltório que o espírito dá a aparência tal e qual, e a vestimenta também tal e qual ele viveu. E eles podem tanto aparecer em sonho como em vigília, né? Quando aparece em vigília, é muito comum a gente ver espíritos, né? São, principalmente, quando são espíritos familiares, que são espíritos que moram longe daquela família, e que, na hora da morte, muitas vezes eles vêm para poder avisar, né, falar com esses parentes, né, e amigos. Deixa eu ver o que mais aqui. O rapaz, o espírito que parecia para criança. Assim, aqui embaixo, né? Falamos sobre isso a propósito das manifestações produzidas pelo senhor Romo, o médium. Sabe-se que por várias vezes ele fez aparecer as mãos, né? Ele fazia aparecer as mãos que podiam ser tocadas. Ou então, mas se nunca apareceu o corpo inteiro, mas se aparecesse, era possível que fosse tocado também. Esse rapaz, deixa eu ver onde é que está isso. Logo no final, na frente aí, ó, numa família. Na família do conhecimento íntimo de um dos nossos assinantes, um espírito ligou-se à filha daquela família, né, de uns 10, 11 anos, e ele era visível para ela, e trazia bombons, trazia brinquedos, né, fazia trabalhos de casa, ia comprar aquilo que necessitava, e isso não é uma lenda mística, é um acontecimento lá na Alemanha, na cidade da França, né, numa família muito restável. Interessante isso, né, porque eu acho assim, tem muitas crianças também que veem muitos espíritos e que brincam com elas. Eu já vi uma colega minha contar que a menininha dela estava brincando e que ela falou que tinha ali uma menina que estava com ela. E ela também tinha noção de espíritos, então ela sabia que era verdade, que ela não estava mentindo. É isso aí. Quem quiser fazer mais comentários, fica aberto aí para vocês. Uma coisa? Eu acho que ninguém escreveu sobre aquilo até hoje. Dilson. Zé Ferreira, né? Oi? Dilson. O Valtinho está lembrando aqui que deve ser lá nos anos 60, 60 e poucos, aqui em Uberaba tinha um médico muito caridoso, bondoso, doutor Humberto, acho que é Ferreira. Isso mesmo. E ele era muito caridoso. E num dia de chuva, à noite, ele estava em casa e tocou a campainha. Aí já era mais de 10 horas da noite, aí eles foram atender. Aí chegou uma senhora falando, eu moro no bairro da Badia, na rua tal, número tal, o senhor vai lá correndo que o meu neto está morrendo. Aí, como ele era aquele médico cristão, ele trocou a roupa, pegou a maleta dele, pegou o carro e foi no endereço certinho. Chegou a casa, estava toda escura.
Falei, mas que coisa, a mulher me chamou, era para estar claro a casa. E foi, bateu, custou atender. Aí veio uma senhora mais velha. Aí falou assim, eu vim aqui atendendo o pedido de uma senhora que falou que tem uma criança aqui que está para morrer. Não, as crianças estão dormindo, não tem ninguém aqui ruim para morrer, não. Não, mas a senhora tal, tal, tal. Aí a velha ficou impressionada, falou, então vamos lá no quarto. Quando ele entrou no quarto, tinha uma criança já com croup, estava com croup, estava já passando muito mal. Aí ele acudiu a criança, medicou, falou para a mulher no outro dia que ia voltar. E aí a mulher falou assim, mas quem é que avisou para o senhor? Ele falou assim, eu não sei, foi uma senhora. Aí, quando ele estava saindo, na sala humilde, pobre, tinha um punhado de retrato. Aí a mulher falou assim, tem alguém aqui desse retrato que você pode falar? Aí ele foi e falou assim, é aquela senhora lá que me chamou. Aí a mãe, a avó falou assim, mas não pode. Por quê? É a minha filha que já morreu há muitos anos. Uberaba, antigamente, todo mundo sabia desse caso, verdadeiro, autêntico. O Dr. Humberto foi o fundador do Hospital da Criança. É, né? Tem um retrato dele lá no Hospital da Criança. Mais ou menos. Só mais 1 ou 2 minutos. A minha mãe contava que eles moravam... A minha mãe tinha uns 14, 15 anos de idade e a família era católica. E ela estudou junto com freira. E aí ela foi para a fazenda e tinha uma vontade muito grande de ter um tercinho para ela rezar o terço. Aí ela falou assim, mas a gente é pobre, não pode comprar. E ela disse que uma certa tarde, ela entrou no quarto dela, em cima da cama dela, sem ninguém entrar lá, ela encontrou um tercinho, com as contas tudo colorida. Aí algum espírito, né, materializou, ela tinha esse terço, até muitos anos ela tinha esse terço. Então, ninguém entrou na casa e o terço apareceu em cima da cama. Aí, ó, aparição. A mãe contou isso para mim, lá em Pedra Grande. Obrigado, Dilson. Alguém quer falar alguma coisa? Dilson, esses fenômenos acontecem no mundo inteiro, o ano inteiro. Né? Todos os povos, em todas as famílias. Olha, Walter, eu estou à procura do espírito que vem aqui pegar a lista de mercado para fazer aqui. É isso não. Igual lá da Alemanha, lá, viu? O Chico Xavier atendeu uma mãe que perdeu o filho no mar e não achou o corpo. E ele falou assim, eu tenho um presente para você que o seu filho está trazendo para você. Era 5 estrelinhas, cada estrelinha tinha uma letra. Olha, hein? Daquele rapaz, porque não achou o corpo dele, a mãe não desesperar mais. O filho trouxe na mão do Chico a estrelinha com o nome dele. A materialização. Aparição. Estrelinha do mar, né? Aquela estrelinha do mar. Cada um com a letra do filho. Então, vamos pedir para a Generosa, para ela começar o Adriano, o médium vidente. Tá. Adrien, médium vidente. Todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de terceiros é por isso mesmo médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver os espíritos de maneira permanente e à vontade. É de tão notável faculdade que é dotado o senhor Adrien, um dos membros da Sociedade de Estudos Espíritas. Ele é simultaneamente médium vidente, escrevente, auditivo e sensitivo. Como psicógrafo, escreve o ditado dos espíritos, mas, raramente, de modo mecânico, como os médios inteiramente passivos. Isto é,
escreve coisas estranhas ao seu pensamento e tem consciência do que escreve. Como médium auditivo, escuta as vozes ocultas que lhe falam. Temos na sociedade 2 outros médiuns que gozam dessa faculdade no mais alto grau e que, ao mesmo tempo, são ótimos psicógrafos. Enfim, como médium sensitivo, sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si esses exercem. Sente até comoções elétricas muito violentas, que se comunicam às pessoas presentes. Quando magnetiza alguém, pode à vontade, e se necessário à saúde, produzir-lhe a descarga de uma pilha de volta. Fotossíntese. Uma nova faculdade nele acaba de revelar-se. É a dupla vista. Sem ser sonâmbulo e conquanto inteiramente desperto, vê à vontade, a uma distância ilimitada, mesmo além dos mares, aquilo que se passa numa localidade. Vê as pessoas e aquilo que estão fazendo. Descreve os lugares e os fatos com a precisão que tem sido verificada. Digamos logo que o senhor Adrien não é um desses homens fracos, que se deixam arrastar pela imaginação. Ao contrário, é um homem de um caráter frio, muito calmo, e que vê tudo isto com o mais absoluto sangue frio. Não diremos que com indiferença, longe disso, pois que ele leva a sério as suas faculdades e as considera como um dom da providência, o que lhe foi concedido para o bem, e assim dele se serve apenas para coisas úteis, e jamais para se satisfazer vãs curiosidades. É um moço de família distinta, muito honesto, de um caráter suave e benevolente, e cuja educação cuidada se revela na linguagem em todas as suas maneiras. Como marinheiro e como militar, já percorreu uma parte da África, da Índia e de nossas colônias. Então, a gente vê que esse médium, ele é um médium quase que tem as mediunidades, né? Porque primeiro começou como médium vidente. Então, aí ele via os espíritos, né? De uma maneira permanente, às vezes até contra a sua vontade. Então, ele era um dos membros da Sociedade de Paris, e, além disso, ele era vidente, escrevente, auditivo, sensitivo, né? Psicógrafo também. E, então, ele era um médium mecânico. O mecânico é aquele médium que, quando ele está recebendo a mensagem, ele se inteira daquilo que ele está escrevendo. Então, ele era um médium auditivo, ele escutava os espíritos, os expeditava para ele. Às vezes ele escrevia, né, coisas estranhas que está falando. E então ele tinha essas faculdades no mais alto grau. E ele escrevia, ele ouvia o que os espíritos estavam falando com ele. É muito interessante isso, né? E então ali fala também, ele era sensitivo e sentia o contato dos espíritos. E ele sentia aquela pressão que os espíritos faziam sobre ele. E a vontade dele, é interessante que quando ele estava nesse estado, era como se ele recebesse uma carga elétrica. Aqui fala sobre Volta. Volta é aquele que descobriu a pilha, é o inventor da pilha, não é? Eu já tomei choque encostando nos céus. Sem querer, fui pegar lápis, encostei e tomei choque. Ô, Dilson, eu não sei isso, eu tomo muito choque na porta da geladeira, na porta da casa. Quando eu vou pôr roupa, ontem eu fui pôr roupa no varal,
e tomei um choque muito grande na bacia. E eu fui pegar o Chiquinho, o cabelo do Chiquinho me deu o maior choque, que eu até gritei. Nunca vi falar isso. Você toma choque no gato? Choque assim também, Generosa. Até na porta do carro. Generosa, Na porta do está carro. muito seco, Tempo seco. entendeu? Ô, Gilson, o que é isso? E que eletricidade é essa? É o tempo que está muito seco, é eletricidade estática, Generosa. Principalmente com pelo de gato, esse tipo de coisa. Sofá dá muito choque também. Sair e entrar do automóvel, dá choque na porta. Tá? Eu tomo demais. Então, eu também tinha dupla vista, né? Porque ele avistava assim, no natural, e a distância, longe, ele avistava. Ele via aquilo que as pessoas estavam fazendo, ele descrevia, às vezes, o lugar, a casa, com uma precisão muito grande. Então, diz assim que o jovem Adrien não era um homem fraco, e ele não se deixava levar por aquela imaginação, né? Ele era calmo e tinha um sangue frio, ele não era indiferente, era diferente disso. Levava as suas faculdades a sério, ele sabia que aquilo lá era uma dom da providência divina que estava com ele, e ali ele não usava aquilo para vãs curiosidades, né? Para servir os outros. E eu achei bonito isso aqui, falando que ele era um moço de família distinta, honesto, tinha um caráter ilibado, suave, benevolente, e de uma grande educação, uma linguagem muito boa, e as maneiras dele eram refinadas. E como marinheiro militar, ele já tinha percorrido toda a África, a Índia e muitas colônias. Para mim, é um homem perfeito, hein? É um médium de séculos. É. Não foi fabricado agora, não. Tem séculos que ele é médium. Obrigado. Quem quiser comentar mais alguma coisa, está às ordens. Obrigado. Comentou tudo. Walter, você vai falar mais alguma coisa? Já comentou tudo. Tá, foi bom ler esse pedaço aqui, que eu não me lembrava dele, né? Porque é bom assim, encontrar assim, vamos dizer, um colega, né? Um médium de sangue frio, né? Porque eu fico preocupado, eu tenho muito sangue frio, eu tenho um caráter mais frio, eu não sou de me emocionar, né, com as coisas. Obviamente, eu sinto, né? Mas eu não sou de chorar, de lamentar, essas coisas, né? Não indiferente, né? Mas e esse rapaz, né? No que tange as possibilidades dele, claro, muito maiores, mas também um sangue frio, um caráter mais ponderado, né? Ele não era exaltado. Isso. Ele se exaltava com a mediunidade dele. E nem se mostrava, né? Também. Está dentro da exaltação. Então, agora que nós estamos aí na direita, né? O Célio, vamos pedir para o Célio, se ele puder, ler para nós aí o seguinte. Vamos lá. De todas as suas faculdades como médium, a mais notável e, em nossa opinião, a mais preciosa é a vidência. Os espíritos lhe aparecem sob a forma que descrevemos em nosso artigo anterior sobre as aparições. Ele os vê com uma precisão da qual podemos fazer ideia pelos retratos que daremos um pouco mais adiante da viúva do Malabar e da bela cordoeira de Lyon. Mas dirão, o que prova que vê mesmo e que não é vítima de uma ilusão? O que prova é que quando alguém que ele não conhece, por seu intermédio, invoca um parente ou um amigo que jamais viu, faz deste um retrato de extraordinária semelhança que nós mesmos podemos constatar. Não há, pois, para nós a menor dúvida a respeito dessa faculdade que ele goza no estado de vigília e não como sonâmbulo. O que há talvez de mais notável ainda é o fato de não apenas ver os espíritos que evocamos,
mas, ao mesmo tempo, todos os que se acham presentes, evocados ou não. Ele os vê entrando, saindo, indo e vindo, ouvindo o que se diz, rindo ou levando a sério, segundo o seu caráter. Uns são graves, outros têm um ar zombeteiro e sardônico. Por vezes, alguns deles avançam para um dos assistentes, pondo-lhe a mão sobre o ombro ou se colocando ao seu lado, enquanto outros se mantêm afastados. Numa palavra, em toda reunião há sempre uma assembleia oculta, composta de espíritos atraídos pela simpatia às pessoas ou às coisas das quais se ocupam. Nas ruas, o senhor Adriano vê uma multidão deles, pois, além dos espíritos familiares que acompanham seus protegidos, há, como entre nós, a massa dos indiferentes e dos que nada têm a fazer. Disse-nos ele que em sua casa jamais se encontra sozinho e nunca se aborrece. Há sempre uma assembleia com a qual se entretém. Sua faculdade não se estende somente aos espíritos mortos, mas também aos dos vivos. Quando vê uma pessoa, pode fazer abstração de seu corpo. O espírito, então, lhe aparece como se dele estivesse separado, podendo com ele conversar. Numa criança, por exemplo, pode ver o espírito nela encarnado, apreciar-lhe a natureza e saber o que era antes de encarnar. Isso aqui é interessante, né? Na criança aqui, ele vê o espírito como o espírito adulto, né? O espírito velho. A idade aqui é para o Chico Xavier. O cara é bom mesmo. Nossa. Essa faculdade, levada a semelhante grau, melhor que todas as comunicações escritas, nos instrui na natureza do mundo dos espíritos, mostrando-nos tal qual é. E se não o vemos com os olhos do corpo, a descrição que dele nos dá faz com que o vejamos pelo pensamento. Os espíritos já não são aqueles seres abstratos, mas seres reais, que estão ao nosso lado, que se nos acotovelam sem cessar. E como agora sabemos que seu contato pode ser material, compreendemos a causa de uma porção de impressões que sentimos sem que delas nos dessemos conta. Por isso, colocamos o Sr. Adrian no número dos médiuns mais notáveis e na primeira fila dos que nos hão fornecido os mais preciosos elementos para o conhecimento do mundo espírita. Sobretudo, o colocamos nessa posição por suas qualidades pessoais, que são as de um homem de bem por excelência, e que o tornam eminentemente simpático aos espíritos de ordem mais elevada, o que nem sempre ocorre com os médiuns de efeitos puramente físicos. Entre estes, sem dúvida, há os que fazem sensação que cativam melhor a curiosidade. Contudo, para o bom observador, para o que deseja sondar os mistérios desse mundo maravilhoso, o Sr. Adrian é o mais poderoso auxiliar que já temos visto. Assim colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visitas a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. Em toda parte observamos a natureza dos espíritos que ali vinham reunir-se, estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas, que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto nosso fim é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Bom, vou aproveitar aqui só para
o Valtim fala muito, né, a esse respeito, destacando que esse caso aqui, essa faculdade mediúnica, é muito rara, né, gente? Não é fácil ficar vendo espírita toda hora, na rua, em todo lugar, não. Não é qualquer médium, não. É uma faculdade que raríssima mesmo. Até porque eu não sei nem se a pessoa, o médico, está preparado para isso, porque atravessar a rua, ver espírito, entra na casa do outro, ver espírito. Não deve ser fácil, não. Até na casa dele, né? Lembrando que não fica sozinho, está sempre acompanhado, né? Sérgio, não vou te atrapalhar, só um segundo. Ele não desorientava com essas faculdades. Sim. Isso também é muito... Não é fácil, não. Não é não, viu, Walter? Porque, olha, eu tinha um problema, eu via muito espírito quando eu estava dirigindo. E isso me assustava muito. Às vezes eu estava dirigindo na estrada, eu vi o espírito atravessando a estrada, eu queria frear o carro, você entendeu? Eu pedi a Deus, aí parou. Quando eu estou dirigindo, eu não vejo mais. Que eu ficava com muito medo, sabe? Porque eu vinha assim, com tanta condição que eu não diferenciava o espírito de uma pessoa. E é perigoso. É perigoso. E eu pedi a Deus, pedi muito e passou. Passou, sim. Graças a Deus. Porque me incomodava demais, não, era muito perigoso. E é interessante nós observarmos que, como Kardec está descrevendo aqui, essa faculdade, né, evidência do senhor Adrien aí, é como se fosse uma evidência constante, né? E em vigília, quer dizer, a gente não é como nós aqui, passando na rua e vendo os encarnados, né? Ele, além dos encarnados, ele vê constantemente os desencarnados, né? Então, praticamente 24 horas. Tem que ter muito preparo com a coisa dela. Muito, exatamente. Não é questão de medo, não, mas quando a gente está executando alguma coisa, fazendo algum tipo de como dirigir, realmente é meio perigoso mesmo. Não, na direção é perigosíssimo. Né? Ficar muito preocupado. Agora, só eu vejo só quando eu não estou dirigindo. Porque o primeiro impulso que se tem realmente é frear, né? Realmente é desviar. Oi, gente. Então, voltamos, né? Voltamos. E eu vou te falar uma coisa. Eu passei muitos apertos com isso aí, porque, por exemplo, você está dirigindo, você vê um espírito, você freia, o cara de trás não vê, não freia. É mesmo. É a freada e desviar também, né? Desviar. O curso nosso é desviar. Você pode entrar num poste, entrar numa casa. Poste nunca, graças a Deus, não entrei, não, mas eu... No barranco. Passei muita... E outra coisa, né? Tem uma coisa que a gente, de vez em quando, é melhor não descrever para as pessoas o que a gente está vendo. Primeiro, que nem todo mundo acredita. E segundo, que é mais complicado que imagina, tem pessoa que fica até com medo, então é melhor ficar calado, né? Wilson, o Chico dizia assim, que quando ele estava em qualquer lugar na rua, em qualquer cidade, ele nem sabia quem era encarnado e desencarnado, porque ele viu o desencarnado como se fosse encarnado. Então, ficava que tanto espírito andando na rua, aí ele confundia os dois, encarnar com desencarnado, o Chico que falava. Pois é, como eu dizer, mas ele podia falar isso, não sai falando isso aí, eles não podem pôr no sanatório. Uma senhora velhinha foi visitar ele na casa dele. Aí ele entrou no quarto. Aí ele olhou assim, viu uma figura diferente, né? Aquela velhinha. Aí ele perguntou, a senhora é morta ou só está viva? Deixa eu falar isso. Ela falou, filho.
O Wagner que contou isso muitas vezes. A gente já sabia, mas nem Já lembra. está morto, está vivo. Parece uma piada, mas é verdade. Ele estava na cama lá, né? Deitado. Bom, então, agora vamos pedir para a Ivonete começar aqui para nós, fazer os 2 primeiros parágrafos do O Espírito nos Funerais do Seu Corpo, estado da alma no momento da morte. Isso é muito boa, essa história. Um espírito no funeral do seu corpo, estado da alma no momento da morte. Os espíritos sempre nos disseram que a separação entre a alma e o corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia, quando se faz notar a última pulsação. O desprendimento ainda não é completo. Este se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, e até sua completa libertação, a alma experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de uma pessoa que desperta e cujas ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem se dar bem conta do que vê, está calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústias e de terrores para aqueles que temem o futuro. A duração dessa perturbação, dizemos nós, é variável. É muito menos longa naquele que durante a vida já elevou os pensamentos e purificou a alma. Só 2 ou 3 dias lhes bastam, quanto aos outros são precisos por vezes 8 ou mais dias. Muitas vezes assistidos a esse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado da observação desde que o Espírito, desde que é o Espírito quem fala e pinta a sua própria situação. Eis um exemplo tanto mais característico e interessante para o observador, quanto não se trata de um espírito invisível que escreve por um médium, mas de um espírito que é visto e ouvido em presença de seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja durante os serviços fúnebres. Até aqui, viu? Isso, até aí, vamos. Tá bom, pode explicar esse pedaço. Eu vou falar o que eu entendi. Tá falando que o espírito, ele fica perturbado quando ele, antes de ter o desligamento completo do espírito com o corpo físico, ele já fica um tempo antes perturbado, e ele continua perturbado até fazer o desligamento completo, que dura de 2 a 3 dias. Agora, aqueles espíritos que já têm um conhecimento maior, que já têm um entendimento melhor, que se preparou mais para esse momento, já não dura tanto a perturbação, a demora do corte dos laços, né, do corpo físico com o corpo espiritual. Explica o resto, Wilson. Eu tinha lido até antes desse aqui. Nesse daqui eu não li, então não estou entendendo muito. Estou entendendo que o espírito fica perturbado.
Essa perturbação, né, ela vai variar de espírito para espírito, né, Ivonete? Tem espírito que não perturba de jeito nenhum. Um exemplo disso, vocês podem ver lá dentro da literatura, lá no Nosso Lar, né, a filha da... Como é que é o nome da mulher lá? A filha da a irmã, Dona Laura? a irmã do Lises lá. A mãe dele, eu não lembro o nome da mãe dele. Dona Laura. Isso, a filha da Dona Laura ia voltar, ia desencarnar e já ia assumir a casa, né? Lá, né? Para a Laura encarnar, né? Ela falou, ela já está bem, ela vai passar rapidinho e já vem aqui, quer dizer, ela já ia descer lá no Nosso Lar com uma tarefa, né? Já ia chegar lá com uma tarefa. Então, um espírito que já tinha condição, né? Passou dos outros, saiu de um lugar, já assumiu a tarefa no outro, né? Outros têm diferentes graus de perturbação, tem que ficar no hospital, tem que ficar em casa de repouso, né? Isso aí vai variar de espírito para espírito. Tem aqueles que ficam agarrados ao corpo material, tem aqueles que ficam perambulando, né? Muitos desses espíritos aí que a gente pode ver na rua, nem todos têm condição definida. Muitos são realmente perambulando mesmo. E aí eles entram no centro espírita, durante a desobsessão, de vez em quando um é atendido, né? Fala, não, eu entrei aqui, porque eu entrei aqui, a porta estava aberta, uma luz acesa, eu peguei, entrei, eu vi alguma coisa assim, né? Quer dizer, existem espíritos em diferentes estados de condição, né? Aqueles, lógico, né? Ou aqueles mais apegados, ou aqueles mais preparados, né? Porque ir no velório da gente mesmo não é fácil, não, porque tem muita gente que vai no velório nosso só para ter certeza que a gente morreu mesmo, né? Então, isso não é fácil, não. O espírito tem que, vamos dizer assim, tem que ter um distanciamento bom das pessoas, que às vezes o que ele vai escutar lá, ele não vai gostar, né? Diga aí, Valdir. Wilson, perguntaram ao Emmanuel, através de Chico, quantos dias podia conservar o cadáver para fazer a cremação. Aí está no livro Consolador, 72 horas. Quantos dias dá? Não está falando aqui 3 dias? 3 dias. 3 dias é o mínimo para o espírito largar o corpo. É o mínimo. Está vendo? Só espírito altamente evoluído que vai larga mesmo. Não é fácil, não. Não olha para trás, né, Val? É essa, né? Não olha para trás. É o que eu mais peço, a Deus, a espiritualidade. Fala, na hora que eu desencarnar, eu não quero olhar para trás. Eu não quero olhar para trás, não, porque a gente, quando olha para trás, a gente invariavelmente sofre muito, né? Tanto... Eu ouvi algumas comunicações no Aurélio Agostinho. Eu ia visitar o trabalho mediúnico 1 vez, 2 vezes por ano. Aí alguns colegas desencarnados falavam assim: graças a Deus, agora eu estou bem. Os espíritos me liberaram, eu fiquei 3 meses na minha casa, agora eles estão me levando. Estou pedindo de vocês aqui, vim despedir de vocês. Quer dizer, são espíritos que ficam em casa, preparando o coração para deixar. Colegas nossos, da época lá de 1970, naquele tempo. Pois não? É, né? Então, desencarnação, a evolução é mental, né? É psíquica, é sentimental. Não é intelectual, né, Gil? Não é porque nós estudamos que nós vamos falar que vencemos. É emocional, né, Valdo? É muito emocional, é muito emocional. Às vezes você está despreendido, mas fica com aquele pensamento: olha, eu não disse para minha mulher assim que tem esse dinheiro assim para receber, que tem isso aí em haver, que tem isso aí, né? Aí ela pode fazer falta para ela, às vezes nem vai fazer, né? Mas o espírito continua desencarnado com aquele pensamento que ele tinha quando encarnado, de proteger, de fazer isso aí. prover, né? Os probleminha tudo.
Os probleminhas tudo, não precisa ser mal, não. É um espírito. Aí nós somos atrasados. Nós somos espíritos, nós somos atrasados. Porque os probleminhas tomam conta de nós. Né? As mágoas, as tristezas, a revolta, as incertezas, dúvidas. Aparece tudo na desencarnação. Porque é o espírito que está ali. Não é um corpo só. Vamos dizer assim, né? Uma frase para a gente lembrar, não são somente os sentimentos pobres que nos influenciam, né? A inveja, o apego, né? A posse, mas também os sentimentos nobres, né? Também nos influenciam. E se a gente não souber manejar os sentimentos nobres e os sentimentos pobres, a gente vai sofrer muito. Né? Eu estou vindo na minha cabeça aqui para falar, senão a gente não comenta, mas comentar mais um minuto. A cremação, Dilson, tem milhares de pessoas sendo cremado, sabe por quê? Porque tem medo de acordar no túmulo. É mesmo. Muitas vezes não tem nem dinheiro direito para aquilo. Nós não guarda aquele dinheiro para aquilo. Não é só rico, não. Tem medo de acordar. Eu vejo muito na internet isso. Mas às vezes ele tem medo de acordar no túmulo e vai acordar no forno quente, né? Aí é bem pior, né? São pessoas que já tiveram experiência no passado. Muito difícil, muito problemática. Então, e tem aquela dúvida, aquela incerteza. Você não acha? Antigamente, né? Antigamente eles esperavam aí no mínimo 36 horas para enterrar qualquer pessoa, né? E, inclusive, isso não é muito longe, não. Voltando ao século XIX de Kardec, né? Na Inglaterra era muito comum fazer um furinho no caixão, colocar uma cordinha na mão do doente e uma campainha em cima, para ele tocar essa campainha, né? Se acordasse lá, né? E ficava gente vigiando, né? Ficava gente no cemitério só para isso, né? Agora, não sei se quando tocava a campainha, eles abriam o túmulo ou vocês corriam, né? Porque a ciência não tinha ainda a comprovação absoluta da morte, né? Deus. Hoje a ciência já tem quase a certeza absoluta da desencarnação, da morte da pessoa. Eles chegavam um espelhinho perto da boca, perto do nariz, para ver se embaçava, né? Para ver se a pessoa estava respirando. Porque muitas vezes dá para sentir o pulso mesmo, né? Tem muitas pessoas, principalmente idosos, o pulso é muito fraquinho, né? Vamos então... Quando eu morrer, vocês fazem tudo quanto é teste que puder para não me enterrar viva, viu? Porque eu já tenho pavor de lugar fechado. Você não imagina, eu fico transtornada. Imagina se eu acordo dentro do caixão, eu morro. Ivone, se você não estiver brincando, você tem que escrever isso, senão ninguém faz nada. Parente não faz nada. Se você tem algum medo e não venceu, você acha que não venceu, pode pedir, mas tem que estar escrito. Então eu vou escrever, registrar em cartório e tudo. Você não ficar com a mente muito abalada. Aí, no final da vida, você acha que não tem aquilo, você rasga. Sério? Eu estou falando sério. Eu também. Aí eu sei o pavor que eu sinto. Ser sincero. Ô, Ivonete, eu vou te contar uma coisa, e é isso mesmo, porque morto não tem vontade, não. Minha família faz o que quer. É mesmo. Tá? Eu vou te falar, porque isso é a verdade. Morto não tem vontade, não. Verdade. Vamos pedir para... Tá. Então vamos esperar um pouco. Não, mas vamos pedir para ela fazer um... Eu acho que dá aí um parágrafo. Dá. Dá para ler metade. Fazer o senhor X aí. Só esse parágrafo, primeiro parágrafo. Pode ser? Pronto. Vamos lá, então. O senhor X acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia, algumas horas depois de sua morte.
O senhor Adrem, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente, andando a passos largos e compassados. Depois, olhar alternativamente para o seu corpo e para as pessoas presentes, e, por fim, sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que quando vivo. Vestia a mesma sobrecasaca e as mesmas pantalonas pretas, com as mãos nos bolsos, e tinha um ar desconfiado. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na secretária. O marido olhou-a e disse: procurarás em vão, nada encontrarás. Ela nada suspeitava, porque o senhor X só era visível para o senhor Adrem. Continua ou tá bom? Não, acho que tá bom, né? Porque vai terminar em 4 minutos, né? Pode comentar aí dessa coisinha. Uhum. Então, aí ele fala que ele teve um ataque de apoplexia. Eu nem sei o que é isso aí, apoplexia, mas se você quiser comentar aí, mas aí fala que só o senhor Adrem que estava vendo, né, o espírito, que ele já estava do lado da esposa, né, o defunto, e estava com o espírito via o corpo, né, com as vestimentas, não é isso? Isso. Uhum. O espírito estava calmo, sereno. Tranquilo. Bem tranquilo. Uhum. O que é apoplexia, o Dilson? Apoplexia era um nome genérico que se dava a ataque do coração, derrame, AVC, né? Falta de ar, ataque pulmonar, essas coisas, porque eles não conheciam, né? E, por exemplo, o Kardec, eles falam que ele morreu de apoplexia. Na verdade, ele morreu de um vaso da aorta que arrebentou, né? O médico, depois, o médico desencarnado que tratava dele, né? Que falou isso, né? A gente sabe por isso, porque ele morreu de um derrame na aorta. E, se não me engano, está lá nas Obras Póstumas, né? Então, isso aí. Porque Obras Póstumas não foi o Kardec, já tinha morrido faz tempo, né? Então, aí que o Lemari reuniu aquilo lá que ele achava que devia publicar, né? Então, é isso, está nessa comunicação lá. Eu não lembro o nome do médico homeopata dele, mas era um médico já desencarnado, ele era um médico do Kardec, né? Já desencarnado, ele medicava o Kardec. E ele fala que ele morreu, embora naquela época eles não tinham condição de saber isso aí. Só se eles abrissem a pessoa, mas era muito raro, né? O cara não foi esfaqueado, não foi nada. Naquele tempo, praticamente, a autópsia era só em criminoso mesmo, era para os estudantes estudar, não era para buscar a causa-morte da pessoa, né? Não havia exame de verificação de óbito, né? E o exame de verificação de óbito é para ver tanto se a pessoa morreu, como se ela morreu de uma forma natural, né? É um assunto triste falar isso, né? Mas, por exemplo, a mãe da Generosa, do Walter, né? Quando ela faleceu, a gente teve que levar ela lá no IML. A gente ficou lá na porta e tal, até que verificou o óbito dela, que eles precisavam saber, primeiro, que ela tinha morrido, e segundo, se não foi vítima de uma violência, não foi vítima de alguma coisa, né? Eles constataram a morte natural e pronto, né? Aí liberou para a funerária retirar o corpo. Então, hoje é assim, né? Mas naquele tempo, não, caía e ficava. Aqui o cara pôs a mão no peito ali e faltou o ar, a apoplexia. Entendeu? Tá? Quer falar alguma coisa, Walter, Célio? O Célio tem medo. Não está dando opinião.
Cadê o Célio? Ah, tá tudo muito bem explicado aí, gente. Tá tranquilo, tranquilo. Então, é isso. Hein, Gilson? 35 anos atrás, nós fizemos um curso de desencarnação no Aurélio Agostinho, na época que o Celso estava começando a psicografar. Gastamos um ano fazendo isso, toda semana. Mas não desencarnou ninguém, né? Ficou todo mundo. Muitos colegas ficavam tristes com o estudo, ficava triste. Mas terminou o curso, né? Uns não terminaram do outro lado, não. Todo mundo terminou do mesmo lado. Tá bom. Triste, com medo. Então, vamos pedir, então, vou pedir para a Renata fazer a prece para nós encerrarmos aí, tá? Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que nos ajuda, clareia os nossos pensamentos, os nossos afetos, que possamos cada vez mais entender, compreender, para que possamos nos tornar pessoas melhores, principalmente pedimos que todos os amigos pelos celulares, cada um Pai nosso, santificado seja e não nos deixe cair. Antes que assim seja.